Que o Enem é uma prova temida por muitos, por causa da sua dificuldade, todo mundo sabe. Mas o que mais assusta os alunos com relação ao Enem é a redação. O tema dela pode ser uma incógnita para muitos, menos para uma professora de português aqui de Poços de Caldas. Isso porque ela acertou o tema não apenas uma, mas 3 vezes. Eu estava numa lanchonete e a hora que eu vi o tema, eu comecei a gritar e pedir desculpa para as pessoas que estavam ao lado. E quando eu vi que era o mesmo texto motivador, aí eu comecei a chorar. Eu não vou mentir, eu chorei muito, tanto é que eu gravei um vídeo, postei numa rede social que viralizou, todo mundo viu, saiu em tudo quanto é lugar. Mas é uma sensação de trabalho realizado. Thaís dá aula em escolas e também aulas particulares. Ela conta como foi o processo para imaginar o tema. E isso foi resultado de muito estudo. O tema Enem, ele segue algumas regras. Então, ele sempre vai ter um cunho social, ele sempre vai ter abrangência nacional e ele sempre vem de uma campanha governamental. A partir disso, eu monitoro tudo que está sendo falado pelo governo. Não estou falando de campanha política, eu estou falando de campanha governamental, de projeto governamental, e a partir disso eu estudo o tema para poder desenvolver o projeto de redação, a proposta de redação com os meus alunos e fazer o debate em sala de aula. Mas além de adivinhar o tema do Enem, preparar os alunos é fundamental. Seus alunos fizeram ao longo do ano cerca de 50 redações. Nos últimos anos, vocês devem ter percebido que a redação ganhou uma importância grande demais, né? Por que isso tem acontecido? Porque a redação, a escrita, de maneira geral, ela sintetiza várias habilidades do conhecimento. Então, é na redação que a gente descobre se a pessoa tem uma boa gramática, se ela tem uma boa ortografia, se ela tem conhecimento da língua. E é pela redação também que eu vejo se o aluno entende as outras matérias. Então, se ele utiliza bem os conhecimentos das aulas de artes, das aulas de história, das aulas de geografia, para construir um bom texto. Então, a cada um desses temas não era somente escrever, mas era debater, entender o que poderia ser utilizado, quais conhecimentos de outras disciplinas de aula que nós poderíamos utilizar para enriquecer esse texto. Então, quando a gente estuda e aprende redação, a gente não está aprendendo para o Enem ou para o vestibular, a gente está aprendendo para a vida. Thaís fala com orgulho do seu trabalho ao longo do ano, mas relata ainda os desafios enfrentados. Eu estive doente em 2024, eu tive um burnout, profissionalmente foi um ano muito desafiador e eu estava duvidando muito da minha capacidade profissional, muito, sabe? Assim, eu estava duvidando que eu fazia alguma diferença na vida das pessoas ou mesmo que eu tinha algum propósito. E apesar de ser professor, ter uma profissão, professor é um negócio mais pesado, assim, porque é um dom, né? E eu não estava me sentindo exercendo esse dom. Então, eu não sabia se eu estava agindo da maneira certa. 2024 foi muito difícil, eu tive esse burnout, eu precisei ficar afastada de sala de aula, eu perdi a vontade de trabalhar, eu perdi a vontade de tudo. E quando veio o acerto do Enem e quando veio agora quando as notas chegaram, então ver os meus alunos brilhando, eles tendo a possibilidade de conquistar o sonho deles, por causa um pouquinho por causa do meu trabalho, valeu a pena. Então, assim, eu tinha que passar por aquele processo para poder valorizar o que eu tenho agora. Os resultados do seu trabalho e competência como educadora são positivos. E um desses resultados é Laura Mello, sua aluna ao longo de 3 anos do ensino médio, que em 2024 conquistou 960 pontos na redação do Enem. Foi uma coisa muito legal, porque esse ano o Enem saiu mais cedo, né? O resultado do Enem saiu bem mais cedo do que o esperado. E aí eu acordei de manhã e eu fui entrar assim no site só pra, assim, consciência limpa, né? E aí apareceu, era 8 da manhã e já tava o resultado. E aí, meu Deus do céu. E aí minha mãe tava se arrumando lá no quarto, ela tava se arrumando pra ir trabalhar. E aí eu olhei, abri assim, correndo, meu coração disparado.
Daí tava lá o 960, nossa, eu fiquei, meu Deus, 960. Daí, pulei, minha mãe me abraçou, foi muito legal, muito. Esses resultados são a prova de muito estudo ao longo de todo o ensino médio. Com a Thaís, a gente fez muitas redações, ela me ensinou muito o jeito de argumentar, a gente, até fora da redação, assim, da gente conseguir organizar as nossas ideias para poder apresentar para as pessoas e dissertar, né, que é o mais importante para fazer a redação. E foi, tipo, muito importante o trabalho dela com a gente, se não fosse com ela, não sei se eu conseguiria o 960, mas o processo, ele é extenso. É um processo extenso, mas que no final vale a pena. Agora, com muita bagagem, algumas dicas podem ser compartilhadas sobre todo esse processo de estudo. Não usar modelo pronto. Não usar modelo pronto. Sempre, saber os repertórios que você está usando, você ter uma ideia de como linkar com o tema. Porque existe muito repertório coringa que realmente funciona, só que você tem que saber conectar com qualquer tema, e isso é muito importante. Além de você saber organizar na sua mente o que você quer falar. Sem perguntar por que eu tô falando isso e por que isso é verdadeiro. E aí você vai indo e no final dá certo. Laura se prepara agora para novos projetos. E o maior deles é a faculdade. Colocar minha nota no SISU, esperar o resultado, mas eu quero fazer direito na UFMG. E eu espero que dê certo. Eu espero. Com muito carinho, a professora comenta o orgulho dos alunos. Eu tenho ótimos alunos, eu tenho muito orgulho dos meus filhotes. E eu tenho, a Laura, ela é uma aluna 900+, desde o primeiro ano do ensino médio. Então, ela assim, eu sei que ela vai ter um futuro brilhante. Não só por causa da nota de redação, mas porque é o resultado de todo o empenho, de todo o trabalho dela. Inara Angra para o Plantão 47.